A paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, povo salvo em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, mais uma vez, com alegria, a gente faz esse convite de sempre, para a gente fazer uma leitura com a meditação na Palavra de Deus. E a palavra que a gente vai ler hoje, o texto bíblico que a gente vai ler hoje com a Palavra de Deus, vai ser em uma das epístolas que o apóstolo Paulo, quando aqui na terra estava, escreveu aos Gálatas. Ungido por Deus foi, porque toda escritura sagrada é inspirada por Deus. Tanto é que até hoje, os dias de hoje, ficou registrado na Bíblia Sagrada para que o povo de Deus cresça na graça e no conhecimento dos ensinamentos bíblicos, nos ensinamentos da Palavra de Deus. Porém, nosso convite é para a gente ler essa epístola aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 31. Mas antes vamos orar ao Senhor e pedir a sabedoria a nosso Deus com a sua presença através do Espírito Santo. Pai Santo de infinito poder, Santo, Santo, Santo é teu nome, Senhor. Pai nosso que estás no céu, também aqui na terra estás, Senhor. Com a sua onisciência, onipresença e onipotência, o Senhor está em todas as partes. Os seus olhos contemplam toda a sua criação. Por isso, Pai, permanece conosco, aqui no meio do seu povo, através do seu Santo Espírito, nos dando sabedoria, fazendo a gente entender a sua palavra como realmente esta palavra é, como realmente o Senhor é, ó Deus. Porque a gente só pode te entender se for com a sua própria autorização, através de seu Santo Espírito concedido por ti. Senhor Jesus, permanece conosco, a nós aqui que estamos lendo e meditando. E dai teu Santo Espírito também, tanto a nós aqui, como a todos aqueles que também, como nós, estão lendo e meditando e nos ouvindo, através desse canal de comunicação. Pai Santo, tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. E tudo nós te pedimos, em nome de Jesus. Para a honra e glória do seu nome, Pai. Santo e eterno seja o seu nome. Amém. Então, no livro dos Gálatas está escrito e registrado. Título da leitura: Sara e Agar. Alegoria das duas alianças. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, a escrava. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, a Jerusalém terrena, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, é a pátria mãe de todos os salvos em Cristo Jesus. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne perseguiam os que nascem segundo o Espírito, assim também é agora.
Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim, somos filhos da livre. Amém. Palavra de Deus, como sempre, infinitamente sábia e poderosa para nos instruir, para nos edificar e fazer a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Palavra de Deus poderosa para salvar todos os que creem e obedecem a palavra de Deus. Meus irmãos, uma alegoria que o apóstolo Paulo, ungido por Deus, fez de uma forma muito sábia. As duas descendências, as duas alianças, escrita e explicada através de alegoria. Que Abraão, um grande servo de Deus, ele gerou filhos, tanto para a promessa, os filhos da promessa que Abraão gerou, foi com a sua esposa legítima, com Sara, que representa os salvos em Cristo, os que recebem vida e vida em abundância. Os filhos que Abraão gerou com Sara é Isaac e Jacó. Como Deus diz a Moisés lá na sarça, que é o Deus dos vivos e não dos mortos, então Deus é o Deus daqueles que Abraão gerou segundo a promessa de Deus. Ele gerou os filhos da promessa com Sara. Quando ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, essa daí é a descendência dos vivos. E nosso Deus, infinitamente sábio e verdadeiro, 100% verdadeiro, ele nos deixa claro que é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quem são a descendência dos mortos? Quem faz parte da descendência dos mortos? Na alegoria, são aqueles que Abraão gerou com a escrava, para o pecado, para a morte. Por isso que Deus disse que não era Deus dos mortos. Abraão também gerou filho para o pecado, para a carne, que foi com a escrava, a mulher que não era sua mulher legítima, era uma escrava. E Ismael é o filho que Abraão gerou com a escrava, e essa descendência que Abraão gerou com a escrava, e Ismael, o filho de Abraão e a escrava, representa a descendência dos mortos. E Deus não é Deus dos mortos. Deus é o Deus dos vivos. Deus é Deus da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a descendência que Abraão gerou com a esposa legítima para a promessa, para ter vida e vida em abundância, ou seja, os salvos. E essa descendência, meus amados irmãos e queridos, vem desde a fundação onde Deus criou o homem, desde a criação do homem, quando Deus criou Adão e Eva, lá no paraíso, Deus deu a ordem a Adão e a Eva para eles comerem todos os frutos das árvores do jardim, mas não comessem de uma. Deus deu uma proibição que eles não comessem de um fruto de uma árvore, porque se eles comessem do fruto daquela árvore, Deus disse a Adão, certamente morrerás. O restante das árvores e dos frutos de todas as árvores podereis comer, mas não coma. Aí determinou aquela árvore que eles não podiam comer, porque morreriam. Até ali Deus tinha plantado somente o trigo, o bem, que quem plantou o bem, quem plantou o trigo foi Deus. E Deus todos os dias se comunicava com Adão no jardim. Isto é, até enquanto Adão não pecou, até enquanto Adão não desobedeceu a Deus, Deus tinha acesso e conversava com Adão no jardim todos os dias. Deus
uma determinada vez, sobe e vai para o seu trono. E ali vem o maligno, o diabo, entra na serpente e através da serpente ele seduz Eva e diz como é que é. Deus falou que vocês comessem todas as árvores, todos os frutos das árvores do jardim, não comessem aquela, porque se vocês comerem aquela, Deus disse que vocês morreriam. Não, vocês não vão morrer não. O inimigo mentiroso e homicida desde o princípio, do jeito que Jesus falou, porque Jesus é 100% verdadeiro. E Jesus, com palavra de Deus que é 100% verdadeiro, falou que o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. E o diabo, com suas mentiras, seduziu Eva e disse: vocês não vão morrer não, podem comer. Se vocês comerem, vocês vão ficar igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva se envolveu, se iludiu, caiu na mentira do diabo e desobedeceu a Deus, comendo do fruto da árvore proibida, que Deus proibiu, e ainda deu ao seu marido. E aí, na sequência, quando foi no outro dia, Deus vem visitar. Ali já estava Adão e Eva escondidos no jardim, porque eles estavam nus. Eles já tinham conhecimento de que estavam nus. E Deus perguntou: por que me desobedeceste? Por que comeu do fruto da árvore que eu disse que vocês não comessem? Aí Adão disse: foi a mulher que você me deu. E a mulher disse: foi a serpente. Deus pune os três, dá a punição aos três. Ao homem, o homem passou a comer às custas do trabalho, do suor do rosto dele. A mulher, Deus multiplicou as dores de parto. E a serpente, Deus disse que a partir de agora você vai comer o pó da terra, vai se arrastar e comer do pó da terra. E como Deus disse, Deus fez, porque Deus é fiel e verdadeiro e poderoso, infinito em poder, é o nosso Deus, soberano. Acima de Deus ninguém. Abaixo de Deus todas as coisas estão, e Deus assim fez como ele prometeu. O homem, ele lançou fora do jardim com a mulher, e o homem herdou a morte física. Herdou a morte física, e toda a humanidade, através de Adão, do primeiro homem, por causa da desobediência, por causa do pecado, herdou a morte física. No primeiro nascimento, o homem nasce com a tendência pecaminosa, por causa de Adão e Eva, por causa da desobediência deles a Deus. E só pode se reconciliar com Deus, nascer de novo, sair da morte para a vida, morte essa que eles herdaram através da desobediência de Adão. O homem só pode sair da morte para a vida se for através da palavra de Deus, que veio ao mundo e se fez carne em Cristo Jesus, e através do crer e obedecer na palavra é que o homem nasce de novo. É quando o homem sai da morte para a vida, das trevas para a luz. Isso é poder, misericórdia e graça de Deus. Mas assim ele puniu os três. O homem passou a trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia às custas do seu trabalho, às custas do suor do rosto dele. A mulher multiplicou as dores de parto, e a serpente, Deus, nessa rebelião que houve no céu, Deus, através de seu infinito poder, derrubou o diabo lá de cima, e ele caiu em forma de dragão aqui na terra, golpeado aqui na terra. E todos os que não estão escritos no livro da vida foram os que adoraram a besta. E quem é estes que não estão escritos no livro da vida? Os mortos, os filhos do diabo, o joio. Então, quando ele caiu lá de cima, caiu em forma de dragão, que era a antiga serpente lá do jardim do Éden. E quando Deus lança o casal fora do jardim, o casal já nasce deles as duas descendências, a descendência do bem e a descendência do mal. A descendência do bem, Abel,
o trigo que Deus plantou ou as ovelhas, como a parábola diz, que as ovelhas e o trigo representam o povo de Deus. Enquanto que Caim, descendente do maligno, que foi o maligno que plantou, Caim representa o joio, filho do maligno. Caim, com inveja, mata Abel, e Abel, o descendente do bem, morre porque Caim pratica o primeiro homicídio. Como Deus diz que o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio do mundo. Mas com anos para frente, aí o mesmo casal gera Sete. E Eva, através de uma inspiração, ela diz: eis que Deus nos concedeu que a gente tivesse e que eu dê à luz um filho, e este filho vai substituir Abel, que Caim matou. E ali vem as duas descendências. Depois que o homem pecou no jardim, aí vem as duas descendências, a do bem, Abel, depois Sete, e vem a descendência de Caim. Mas na frente a gente já vê, resumindo, a gente já vê os dois irmãos, Jacó e Esaú. Jacó representando o trigo que Deus plantou, as ovelhas. Jacó representando o povo do bem, as bênçãos de Deus, Jacó. E Esaú representando a semente do maligno. E antes deles dois nascerem, Deus já dizia, sem eles praticarem o bem e o mal: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Porque Deus, com a sua onisciência, onipresença e onipotência, conhece os que são seus. Porque os que são deles, o que são de Deus, é o trigo. E o trigo dá fruto. É a planta que o Pai plantou, essa produz, dá frutos no tempo certo determinado por Deus. E antes deles dois nascerem, Deus já dizia: amei Jacó e me aborreci de Esaú. O primeiro motivo para Deus mostrar que a escolha da salvação não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende de quem Deus usar de misericórdia. E que não é pelas obras, é por aquele que o escolheu. Depende de Deus, porque Deus conhece os que são seus. Então Deus, antes dele nascer, já amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Jacó representando a descendência do bem, Jacó representando o trigo, Jacó representando as ovelhas, Esaú representando os descendentes do maligno, Esaú representando o joio que o maligno plantou, Esaú representando também os cabritos, que também nas parábolas representa o povo do maligno. E vem sequenciando, a gente chega até ao Calvário. Ali no Calvário está o Salvador Jesus Cristo, crucificado no meio, por todo o povo de Deus, por todos aqueles que ouvem e que obedecem à palavra de Deus, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ali está o Salvador Jesus Cristo no meio. De um lado, um dos ladrões, de outro ladrão. A Bíblia diz: de um lado um malfeitor, e do outro lado o outro malfeitor. Só que ali representa, um dos malfeitores, representa aqueles que se arrependem e vêm para Deus. E esses aí são descendentes de Deus. É o trigo que Deus planta. Eles ouvem a voz de Deus no tempo certo e vêm e se arrependem, porque recebem de Deus, do Espírito Santo, o dom de se arrepender de seus pecados da velha criatura. E um daqueles malfeitores se arrependeu de última hora e foi salvo. Mas o filho do maligno não se arrependeu, e esse se escandalizou-se
e difamou de Jesus, blasfemou de Jesus até o último suspiro. E falou para Jesus, aquele que representava o filho do maligno, o filho do diabo, aquele que representa o joio que o diabo plantou, aquele que representa os cabritos, não se arrependeu e blasfemou de Jesus até a última hora, dizendo: se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Só que ele não estava arrependido. Ele queria sair da cruz para continuar fazendo a mesma malignidade que ele herdou do pai dele. Porque os mortos, os filhos do maligno, eles não se arrependem porque eles são mortos. E Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Já aquele que representa os filhos de Deus, aquele que estava do outro lado, ele se arrependeu porque recebeu o toque do Espírito e repreendeu ao outro maligno que não se arrependeu. Ele, arrependido, já disse ao outro: rapaz, eu e você estamos aqui por justa causa. Nós estamos aqui pagando aquilo que a gente fez, os nossos erros. A gente merece estar aqui, mas esse aí é justo, esse é santo, esse aí está aí por injustiça. E olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no seu reino. Aquele ali, representando o trigo que o pai plantou, se arrepende. Aquele ali que se arrependeu, representa as ovelhas do Senhor, que ouvem a voz do Mestre e se arrependem. E Jesus olha para aquele que se arrependeu e disse: hoje mesmo tu estarás no paraíso do meu Pai comigo. E assim é, meus irmãos, desde o princípio da criação que é assim. Assim é como a alegoria que fala sobre essas duas mulheres. As duas mulheres. Agar representa a Jerusalém aqui da terrena, o Monte Sinai, que se corrompe para o pecado. Agar, que gerou filhos para a morte, Ismael. Agar, escrava de Abraão, que Abraão gerou filho com ela para o pecado. E esse povo aí, essa descendência aí, são os mortos. Representam os filhos do maligno, representam o joio que o diabo plantou. Os filhos de Agar é uma alegoria que representa os cabritos, que não tem o amor próprio, que não obedece, que não tem ouvido para ouvir a palavra de Deus, permanecem em desobediência e não têm ouvidos para obedecer. Tanto é que Jesus vai dizer aos cabritos: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me visitastes. O que foi isso? Falta de amor dos filhos do maligno, os cabritos. Aí Jesus disse: afastai-vos de mim, vai ocupar o lugar que está preparado para o diabo, vocês e os anjos do diabo. Mas vai dizer às ovelhas que ouvem a voz de Jesus, no tempo certo elas vêm, porque elas ouvem a voz do Senhor. Do mesmo jeito que aquele que estava do outro lado de Jesus crucificado, ele se arrependeu. O que não se arrependeu simboliza o filho do maligno, porque eles não se arrependem. Eles não têm ouvidos para ouvir a voz de Jesus. Eles não têm uma mente ungida pelo Espírito Santo para convencer. Eles permanecem no erro, eles permanecem na incredulidade e permanecem fazendo o mal que eles receberam do pai deles, do diabo, isto é, o joio, os cabritos que foram gerados pelo diabo lá no Jardim do Éden, quando ele mandou Eva e Adão desobedecerem a Deus e comerem o fruto da árvore proibida. Aí nasceu Caim, filho do maligno. Esses aí são os descendentes de Caim, são os descendentes do diabo, do maligno, os que não se arrependem. Mas aquele outro que se arrependeu na cruz,
ele representa os filhos de Deus, ele representa o trigo que o Pai plantou, que no tempo certo dá fruto. Como Jesus disse, a planta que o meu Pai plantou, ela dá fruto. Mas a planta que o meu Pai não plantou, ela não prospera. E a fruta que o meu Pai não plantou não dá fruto. E a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo, porque não são filhos de Deus. É descendência dos mortos. E Deus não é descendente dos mortos. Mas o trigo que o Pai plantou dá fruto, sim. E são filhos de Deus. As ovelhas representam o povo de Deus. Ouve a voz de Jesus, no tempo certo eles vêm. Vêm, se arrependem e são salvos e perdoados em Cristo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que para isso Jesus veio, para salvar um povo que Deus determinou. E a vontade de Deus é essa, que nenhum de seus pequeninos se percam, como Jesus falou. 99 ovelhas não satisfaz o bom pastor. O bom pastor que tem um rebanho de 100, uma ovelha se desvia e vai para a mata e vai para a perdição. Mas o bom pastor, que é Jesus Cristo, pega as 99, coloca no aprisco e vai atrás da ovelha perdida e encontra e soma com as 99 e forma o número de 100. 100 é um número simbólico que Jesus veio para salvar 100% das ovelhas que Deus entregou a ele para salvar o povo dele. 100% vai ser salvo, porque Jesus recebeu o poder infinito de Deus. Jesus é a palavra de Deus, 100% verdadeira, palavras de vida eterna, que quem ouve, crê e obedece, recebe vida e vida em abundância, e passa a ser filhos de Deus, porque o Senhor nosso Deus falou e está falado, e verdade é. Deus disse: eu sou o Deus dos vivos e não sou o Deus dos mortos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, da descendência que recebem vida e vida em abundância no seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. E meus irmãos, e o texto diz aqui, duas partes interessantes. Todas as partes são interessantes, mas duas partes que eu quero frisar. Aqui diz: alegra-te, ó estéril, porque não darás à luz nem sentirás dores de parto. No primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, a gente teve uma mãe carnal, segundo a carne e o sangue, que sentiu dores de parto para dar à luz a gente. Mas quando a gente nasce de novo pela água e pelo Espírito, a gente não depende mais do varão, nem da varoa, nem do homem, nem da mulher. Nós não temos mais uma mãe para sentir dores de parto por a gente, porque nós somos gerados agora não pelo ser humano no segundo nascimento, mas nós somos gerados pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus, e o sangue de Cristo, que é precioso para lavar e purificar dos pecados. Porém, como diz a palavra aqui, alegra-te, ó estéril, porque não darás à luz nem dores de parto. No segundo nascimento, nós não temos mais uma mãe carnal, porque nós somos transformados e nascidos de novo através do poder de Deus. O poder de Deus, a palavra de Deus é quem nos gera para ser nova criatura. Por isso que diz, repito, alegra-te, ó estéril, porque não darás à luz e nem sentirás dores de parto. E outro versículo que nos chama a atenção também, todos eles nos chamam a atenção, mas eu quero frisar também esse, que os filhos da abandonada, em números, eles são em mais quantidade do que os filhos da que tem marido. Ou seja, os filhos do pecado, os filhos da escrava que não vão ser salvos, eles são mais numerosos do que aqueles que hão de ser salvos, do que os filhos da promessa. Os filhos da abandonada, quem é a abandonada? A escrava, Agar. E os filhos da abandonada, os filhos da escrava, de modo algum herdará como os filhos da livre. Por isso que a palavra de Deus já dizia: libera a escrava e seu filho,
lança fora a escrava e seu filho, dizendo a Abraão, mas era como alegoria, lança fora a escrava e seu filho. Por isso que Abraão mandou a escrava embora com Ismael, porque de modo algum o filho da escrava nem a escrava herdará como a livre, nem os filhos da livre. De modo algum os filhos do mundo pecaminoso, a descendência dos mortos vai herdar o reino de Deus como os da livre, porque Jesus disse: quem é nascido da carne é carne, não vai herdar o reino dos céus não. Para nascer de novo e herdar o reino de Deus, para herdar o reino de Deus, tem que nascer de novo pela água e pelo Espírito. Então são estes, em menor quantidade sim, mas são estes os que vão herdar o reino dos céus. São os filhos da promessa que Deus fez a Abraão e ao seu descendente. Deus que é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dos vivos que recebem vida e vida em abundância em Jesus. E assim Deus disse, verdade é. E a palavra de Deus que veio através de Jesus, verdade é, 100% verdadeira. E Jesus disse também, confirmou: quem é nascido da carne é carne. Não se pode herdar o reino de Deus, ninguém vai herdar o reino de Deus se não nascer de novo. Só vai herdar o reino de Deus aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito. Os que nascem de novo é os que saem da morte para a vida e ressuscitam em Cristo Jesus. Porque na velha criatura nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, quando Deus, através de Cristo Jesus, nos ressuscitou e nos trouxe para a vida. E quando Jesus nos trouxe para a vida, a gente passou a ser filhos de Deus, porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é o Deus dos salvos em Cristo Jesus, e não da descendência dos mortos. Os filhos de Deus têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus e vem. Vocês não viram aqueles dois malfeitores na cruz? Um representando o maligno, representando como filho do diabo, como joio e como cabrito. Não se arrependeu, blasfemou de Jesus até a última hora, porque ele não tem ouvidos para ouvir a voz do Mestre, de Jesus Cristo, Filho de Deus, a palavra. Mas o outro, que estava do outro lado, representando os vivos, que recebem vida e vida em abundância em Cristo. Esses têm ouvidos para ouvir e reconhecer Jesus como Rei, como Senhor e Salvador. E aquele que se arrependeu, ainda repreendeu o filho da morte, os que herdarão a morte e o lago de fogo. E ainda disse: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aí é justo. E olhou para Jesus e reconhece Jesus como Rei. Senhor, lembra de mim quando chegar no seu reino. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas foi aquele que se arrependeu, representando o trigo que Deus plantou, representando as ovelhas de Jesus, que no tempo certo, as ovelhas de Jesus conhecem a voz dele, ouve e vem, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só ouve a palavra de Deus os que são filhos de Deus, determinado por Deus. O trigo que o Pai plantou, ouve a palavra de Deus e dá fruto no tempo certo. As ovelhas que faz parte do rebanho de Deus, do rebanho de Cristo, que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o pastor dessas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz de Jesus e vêm no tempo certo, porque Jesus conhece as ovelhas dele todas pelo nome. Esta é a grande verdade, meus irmãos, e que a paz de Jesus comigo esteja com vocês e com todos os familiares de vocês. Deus continue nos abençoando hoje e sempre, a mim e a todos vocês, amados e queridos ouvintes desse canal. Deus abençoe a família de vocês. E tenha a Bíblia em sua casa. Leia a palavra de Deus. Jesus já fez tudo. Ele já pagou o preço por nós, preço de sangue.
Ele comprou esse povo para ser propriedade exclusiva de Deus, o povo de Deus. Ele lava e purifica o povo de Deus no seu sangue. E o povo de Deus é purificado no sangue e tem direito a entrar na cidade santa pela porta e se alimentar da árvore da vida. Que Deus abençoe, meus irmãos. E eu peço a vocês, se puderem, se inscrevam nesse canal. Toque no sino e aperte a opção para todos, porque todas as vezes que a gente estiver pregando, vocês receberão também o anúncio e com a gente medita. E vocês podem conosco também espalhar esse evangelho, compartilhando com seus amigos, com suas amigas e também ouvindo a palavra de Deus através desse canal. Se você for tocado por Deus, tenha a Bíblia em sua casa, leia a palavra de Deus, creia e toque em inscrever-se. Se inscreva no canal, toque no sino, opção para todos, e vamos pregar o evangelho para toda criatura, como assim Jesus mandou. Hoje nós temos uma facilidade que são os canais de comunicação, a ciência de Deus. Deus abençoe, meus queridos, a paz do Senhor. Amém.